Este é apenas um pequeno segmento das centenas de metros de mangueira hidráulica desta escavadeira 322. Além de transportar óleo hidráulico, esta mangueira está acumulando e transmitindo agentes contaminadores. Esta é uma bomba a pistão do sistema hidráulico da 322. Ela parou de bombear óleo hidráulico, quebrou por excesso de contaminação. A 322 está parada e improdutiva, desde que um nível excessivo de agentes contaminadores entrou no sistema e não foi eliminado. Mesmo antes de uma pane ocorrer, agentes contaminadores nos fluidos podem reduzir a eficiência do sistema. Isso acontece tanto com o combustível e óleo do motor, quanto com o óleo do sistema hidráulico. Um sistema menos eficiente é menos produtivo. Essas perdas de produtividade podem passar despercebidas porque a perda de eficiência é lenta. Nos sistemas hidráulicos, por exemplo, pode haver uma perda de eficiência de 20% antes que o operador perceba. E isto significa perder um dia de produtividade por semana. Antigamente as pressões no sistema hidráulico eram bem menores. As folgas entre as superfícies metálicas internas não eram tão pequenas e estávamos mais preocupados com agentes contaminadores que conseguíamos enxergar. Mas à medida que os clientes pedem mais potência, maior força de escavação e tempos de ciclo menores, nossa indústria vem respondendo com projetos mais sofisticados de sistemas de fluidos. Pressões mais altas, folgas menores e a eletrohidráulica tornaram os produtos atuais mais produtivos e fáceis de operar. Entretanto, também aumentaram a necessidade de limpeza nos sistemas de fluido durante a vida útil do produto. Hoje precisamos estar atentos à poeira e outros agentes contaminadores que não enxergamos. Partículas minúsculas de 2 a 5 micra. É difícil conceber a dimensão dessas partículas. Para visualizar melhor o que são 5 micra de diâmetro, comecemos com a menor partícula que conseguimos enxergar. Este é o grão de poeira que você vê na tela de sua TV com 40 micra de diâmetro. Pode-se concluir, vendo os números, que uma partícula de 5 micra tem 1/8 do tamanho de um grão de poeira de 40 micra. Mas para ter uma ideia correta do tamanho, deve-se comparar as seções transversais das partículas e não os diâmetros. Como você pode observar nessa representação, a partícula de 5 micra tem na verdade 1/64 do tamanho do grão de poeira que se vê na TV. Devido ao tamanho das folgas dos sistemas atuais, partículas pequenas assim podem dar início ao desgaste prematuro e à perda de eficiência. E não são necessárias muitas partículas para contaminar um sistema. Esta pequena quantidade de terra em 250 litros de óleo do sistema hidráulico ultrapassa o nível de contaminação tolerado nos sistemas hidráulicos das novas máquinas Caterpillar. Existem diversas formas de agentes contaminadores, incluindo, por exemplo, poeira, areia, tinta, partículas de desgaste de metais e até fibras de panos de limpeza. Na verdade, tudo o que não é parte integrante do sistema é contaminação. Estas partículas ficam assim no óleo sujo. O microscópio revela a verdadeira diferença entre a aparência do óleo sujo e do limpo. Partículas pequenas podem se aproveitar de diversas oportunidades para entrar em um sistema de fluido fechado. Elas podem entrar quando o componente ou a máquina é montada, durante o armazenamento ou transporte do óleo novo, durante a manutenção e o serviço, quando o sistema está aberto para reparos ou trocas de óleo. E durante a operação da máquina, por exemplo, ao redor de retentores limpadores gastos ou quando acessórios com conectores ou óleo sujo são trocados. Os agentes contaminadores não têm superfícies lisas. Eles têm formato irregular e arestas pontiagudas que causam abrasão quando roçam em superfícies metálicas, criando outros agentes contaminadores. Vamos acompanhar os agentes contaminadores no óleo do sistema hidráulico quando ele é retirado do tanque através da mangueira até a bomba. Pode-se ver o formato irregular dos agentes contaminadores com pontas e arestas pontiagudas. Quando o óleo e os agentes contaminadores chegam ao grupo rotativo da bomba, os agentes contaminadores podem provocar danos de diversas formas. As partículas maiores não conseguem passar, fragmentando-se ao atingir o disco fixo da passagem de óleo, visto aqui em amarelo, e acelerando o desgaste. Observe como os agentes contaminadores quebram as bordas do disco de passagem de óleo.
Para vermos outras formas em que a contaminação pode causar problemas, vamos inclinar o desenho da bomba 90 graus para o lado. As partículas podem se depositar entre o pistão e o pé deslizante de latão, representado em roxo, fazendo com que ele emperre. Ou os agentes contaminadores podem arranhar as paredes entre o cilindro e o pistão. Válvulas eletrohidráulicas são mais suscetíveis a danos por agentes contaminadores porque as folgas são ainda menores. Medem de 3 a 4 micra. Algumas partículas aderem às imperfeições da parede naturalmente ou por causa das condições eletromagnéticas na válvula. Este acúmulo ou sedimentação pode reduzir a velocidade do carretel, provocando lentidão, ou pode fazer o carretel hesitar, causando trepidação no sistema. Com o tempo, os agentes contaminadores podem causar um desgaste no carretel, acarretando o vazamento. E às vezes uma partícula grande pode ficar presa e bloquear o movimento na válvula. A contaminação que já está no sistema chega aos cilindros hidráulicos, onde mais sujeira pode entrar por causa de entalhas na haste do cilindro. Um retentor limpador em boas condições impedirá que boa parte da sujeira entre, mas os agentes contaminadores no interior dos entalhes podem passar do retentor limpador para o cilindro. Depois de abandonarem o retentor limpador, os agentes contaminadores movem-se livremente pelo óleo hidráulico. Um entalhe na haste do cilindro não é a única porta de entrada de sujeira no sistema. Ela pode entrar através da superfície da haste por causa de um retentor limpador desgastado. Essas partículas podem arranhar a parede do cilindro, gerando mais partículas e acelerando o desgaste da parede do pistão e dos retentores. Todas essas partículas chegam então ao filtro. O filtro não remove todos os agentes contaminadores em uma única filtragem. Quando o óleo atravessa o meio filtrante, muitas partículas ficam retidas. Mas algumas grandes, outras pequenas, vagam pelo meio filtrante e retornam ao sistema através do tubo central. Nem mesmo filtros de alta eficiência removem todos os agentes contaminadores. A contaminação pode afetar qualquer máquina com funções hidráulicas. Uma pá de retroescavadeira que oscila para muito longe